Oi pessoal do blog dos concursos, eu sou Flávio Santos, sou professor de informática e nós vamos bater um papo sobre memória, o conceito de memória, qual a função e como se distribui a memória do computador. Bom, nós poderíamos dividir memória em duas famílias, memória principal e memória secundária ou memória auxiliar. A memória principal divide-se em duas, memória RAM, que todo mundo já ouviu falar, e memória ROM, que a gente ouve falar muito pouco, mas que é tão importante quanto. A memória RAM, ela é utilizada a partir do momento em que você liga o seu computador. Todos os procedimentos, todos os programas, todos os documentos que você gera ficam armazenados nesta memória, memória RAM. E é ela que interfere diretamente no poder de processamento do seu computador. Ou seja, quanto mais memória RAM você tiver, mais velocidade de processamento você terá. Porém, lembrem de um detalhe importante. A memória RAM é uma memória temporária. Ela vai funcionar apenas durante o tempo em que o seu computador está ligado. No momento em que você desliga o computador, todas as memórias armazenadas na memória, todas as informações armazenadas na memória RAM serão perdidas, são apagadas. Para onde elas vão, nós já vamos discutir. Um outro ponto é a memória ROM. A memória ROM, diferente da memória RAM, que é de leitura e armazenamento, a memória ROM é uma memória apenas de leitura e é acessada apenas no momento que você liga o seu computador. Você liga o seu computador, o sistema operacional ou o próprio processamento lê o conteúdo da memória ROM, inicializa o seu computador e a memória ROM é desligada. Okay? Então ela serve apenas no momento da inicialização do seu computador. Ligou o computador, a memória ROM é ativada, ela faz um checklist de todos os componentes do seu computador, estando tudo ok, ela sai de ação e entra em ação a memória RAM. Existe ainda uma outra memória que a gente às vezes costuma ouvir falar e não sabe o que é a memória auxiliar. A memória auxiliar é aquela onde você guarda os seus documentos definitivamente. Um dispositivo clássico de memória auxiliar é o HD. Então, como é que funciona? As suas informações são processadas, são mastigadas na memória RAM, e quando você faz aquela operação que todo mundo conhece como salvar, você está transferindo as informações da memória RAM para a memória auxiliar, para o HD, classicamente, ou ainda para um pendrive, para um CD-ROM, para o DVD. A diferença está no seguinte: a memória RAM ela comporta menos informações e as informações existem apenas durante o processamento. A memória auxiliar ou a memória definitiva, vamos chamar assim, guarda as suas informações definitivamente até que você resolva apagar essas informações. Então, resumindo, memória principal, memória RAM e memória ROM. Memória RAM, leitura e armazenamento e temporária. Memória ROM, memória apenas de leitura e é permanente, ela não apaga, o usuário não tem acesso. Memória auxiliar são os dispositivos onde você armazena as suas informações, os seus arquivos, e é o local onde os seus dados, os seus arquivos ficarão armazenados até que você resolva excluí-los, ok? Existe ainda uma outra memória, que é a memória cache, que trabalha como uma memória auxiliar à memória RAM. Ela trabalha ali em paralelo com a memória RAM. De que forma? Toda a parte de cálculos, a memória joga para que a memória cache efetue esses cálculos. Dessa forma, a memória RAM ela fica com mais espaço livre para trabalhar. E um outro termo muito comum é a BIOS. A BIOS ela trabalha ali em paralelo com a memória ROM. A BIOS é uma memória de inicialização. A BIOS significa BIOS, Basic Input Output System. Ou seja, é um chip, é uma memória que contém informações
que dizem respeito à inicialização, à configuração do seu computador. Bom, essas são as dicas referentes a unidades de memória, tá? Até o nosso próximo encontro, onde teremos outras dúvidas. Um grande abraço e boa sorte a todos.